Paz do Senhor, irmãos. Boa noite, célula abençoada. Boa noite, amigos, alguns amigos, irmãos, que eu sempre mando as minhas ministrações para eles. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada, nos protege, nos guarde de todo mal. Que Deus abençoe a vida de cada um, proteja a vida de cada um, que nós possamos entender essa palavra que vai ser ministrada hoje por parte do Senhor. Amém? Nós vamos ministrar hoje o último dia do esboço Vivendo as Bem-aventuranças. Mas primeiro vamos orar e louvar ao Senhor. Amém? Pai, sou grato a Ti, Senhor. Damos graças a Ti, Senhor. Todo louvor, toda adoração, toda honra é para Ti, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, Papai, de intimidade com a Sua palavra, Pai. Pai, que o Senhor possa falar conosco, Pai, poderosamente, Papai. Que o Senhor possa usar a minha boca poderosamente, Papai, para ministrar essa palavra, Papai. Senhor, liberta unção, Papai, sobre mim e sobre meus irmãos que vão ouvir essa palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Papai. Que ela entre e penetre no coração de cada um, Papai. Porque a palavra do Senhor não volta vazia, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade. E somos gratos a Ti, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Amém, Jesus. Obrigado, Papai. Vamos louvar ao Senhor. Separei um louvorzinho aqui. Eu penso no Carlão nesse louvor aqui, ó. Amém? Vou aumentar um pouquinho aqui. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, Tu és digno, de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. Me
diante de ti eu canto e louvo ao Rei. Tu és meu vencedor e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia, glórias a Deus, glórias ao seu santo nome, poderoso louvor, amém? Continuando aqui nossas bem-aventuranças, vivendo as bem-aventuranças do Senhor. Quem lembra aí das anteriores, que nós precisamos viver as bem-aventuranças, as 4 primeiras nós temos que ser, e essas outras nós temos que fazer, amém? É difícil fazer, né? Então vamos ler o texto de Mateus 5. Mateus 5:10. Amém? Está escrito assim: Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vou fazer uma pergunta logo de cara para você. Depois que você se converteu, você já foi perseguido? Ou nos convertemos achando que a gente ia ter uma vida de paz, sem tribulação, uma vida mansa, uma vida de zona de conforto? Será que a gente nos convertemos para isso? Não, né? Todo cristão, todo ser humano que se converte, ele não pode esperar essas coisas. Você pode ter certeza que se quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, se nós não sofrermos algum tipo de perseguição, alguma coisa está errada conosco. Amém? A gente vê histórias na Bíblia de perseguições, de pessoas que foram perseguidas. O apóstolo Paulo, por exemplo, era um perseguidor e acabou se tornando um perseguido. Jesus, quando foi crucificado, quando saiu dessa terra, seus apóstolos foram perseguidos e mortos cruelmente, todos eles. Nós, como cristãos, temos que esperar a perseguição.
Amém? Se não, tem alguma coisa errada com a gente. Por isso que o versículo fala, na segunda parte. Porque sofre perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que quer dizer isso? Quem é a justiça? A justiça é Jesus. Ele que é a justiça. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Como eu falei em diversas passagens na Bíblia, fala da perseguição. Mas o que me chamou a atenção aqui de uma passagem da Bíblia foi Atos 9, de 1 a 6. Eu vou até ler. Vamos lá. Atos 9, de 1 a 6. Vamos ler lá. E Saulo, respirando ainda, ameaçava em mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum desses caminhos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém a fazer. Amém? Esse capítulo aqui de Atos 9, da conversão de Paulo, aqui está começando uma grande jornada para Paulo. No caso era Saulo, depois mais para frente se tornou Paulo. Aqui como ele perseguia demais os cristãos, ele matava os cristãos, ele teve que ter um encontro próprio com Deus, com Jesus. A partir desse momento que Paulo recebeu essa luz que é Jesus, daqui para frente mudou a vida dele. Ele passou de perseguidor a perseguido. Ele começou a entender o que era ser perseguido. Tanto que quando Jesus fala com ele já sabe até que é Jesus, que ele fala: Quem é Senhor? Aqui no capítulo 5, no versículo 5, ele diz: Quem é Senhor? Então, Paulo ele já teve de tanta, eu imagino, de tanta maldade, de tanta crueldade que ele fazia, tanta injustiça que ele cometia com os cristãos, que ele perseguia os cristãos, de tantas coisas que ele fazia, ele acabou tendo que ter uma experiência própria com Jesus. E nós? Será que nós
realmente tivemos essa experiência aqui que Paulo teve? Porque Paulo, a partir do momento desse momento, ele foi perseguido, foi preso, ele pregou o evangelho na prisão, mas ele nunca, em momento algum, a partir da conversão dele em diante, ele nunca negou a Cristo, nunca mais negou a Cristo. Por quê? Porque ele teve uma experiência própria com o Senhor. A vida do cristão, ela é feita de perseguições. Às vezes a gente pensa, na verdade, o cristão, principalmente aqui no Brasil, a gente acha que a gente é perseguido. Realmente a gente somos perseguidos. A gente somos perseguidos por amigos, depois que a gente se converte, que aceita Jesus. Por colegas, as pessoas se afastam da gente, começam a nos perseguir, a procurar discórdia. Por familiares que muitas vezes não aceitam a nossa conversão. Por quê? Porque Cristo foi perseguido. Cristo, ele parece que quando ele entra na nossa vida, parece que ele começa a incomodar as pessoas que não têm Cristo no coração. E aí começa a perseguição. Você não pode falhar, você tem que ser perfeito. Para as pessoas do mundo, o cristão tem que ser perfeito. Pelo contrário, Deus tem que ter misericórdia de nós todos os dias. E nós temos que arrepender todos os dias dos nossos pecados. Porque para o mundo, a perseguição do mundo é que o cristão tem que ser perfeito, não pode falhar, não pode errar. Amém? O maior homem que veio ao mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, é uma prova viva de perseguição. Jesus, ele veio ao mundo para mostrar para o mundo as boas novas. Jesus veio para mostrar o amor, para pregar para as pessoas, para curar. Jesus curava, Jesus restaurava, Jesus ressuscitava. Jesus fazia tudo isto aos olhos de todas as pessoas. Mesmo assim, ele foi perseguido. Jesus, ele foi perseguido. Foi o mais perseguido, tanto que foi crucificado e morto, mas ressuscitou o terceiro dia. Glórias a Deus por isso. Jesus, com toda essa perfeição que ele tinha, ele não agradava às autoridades, os principais sacerdotes, que eram os religiosos da época, que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. A partir do momento que Jesus, cada cura que Jesus fazia, cada ressurreição, os principais sacerdotes da época, autoridades, ficavam mais irados com Jesus e perseguiam ele cada vez mais. Tanto que foi traído até por um discípulo. Enfim, se Jesus foi perseguido, imagina você. Mas hoje a gente vive num paraíso. Hoje a nossa perseguição não é como na época de Daniel,
que teve que entrar na cova dos leões. Não é como Sadraque, Mesaque e Abednego, que também era perseguido, foi para a fornalha. E muitos outros também. A nossa perseguição hoje é um doce perto desses homens de muita fé que morreram com a sua fé. Hoje um olharzinho torto que tem na igreja, uma palavra durinha que o pastor fala na igreja, é síndrome da pessoa se desviar da igreja, falar que o pastor está falando demais ou que o bispo está falando demais. Pelo contrário, a gente não temos perseguição aqui no Brasil. Eu gosto muito quando o apóstolo Eribaldo, ele pega e fala: a gente vive num mar de rosas aqui, que ele queria que tivesse uma perseguição no Brasil para realmente conhecer os verdadeiros cristãos que tem aqui. Quem ia negar o nosso Senhor? Então, meus amados, nós, como cristãos, seremos perseguidos sim. Vamos ser perseguidos. Não tem como um cristão ser cristão e não ser perseguido. Senão tem alguma coisa errada. Amém? Paulo, mais para frente, se tornaria o principal apóstolo de Jesus. Aí começaria uma grande perseguição a ele também. Amém? E hoje, Paulo é lembrado pelas suas cartas, pelas suas passagens que tem na palavra de Deus, suas experiências, suas exortações que tem na igreja. Paulo teve um verdadeiro arrependimento e ele não ligou para a perseguição. Ele não ligou por ser perseguido. Muitas vezes a perseguição ela afasta as pessoas da igreja. As pessoas falam: caramba, eu me converti, as pessoas agora ficam de cara feia pra mim, fica com isso, fica com aquilo. Isso aí é o diabo querendo te afastar da presença do Senhor. Vai acontecer, isso realmente vai acontecer. Muitas pessoas queridas que eram próximas de você vão se afastar de você. Por quê? Porque ela não aceita que você saiu do mundo e está vivendo uma vida de santidade. E muitas vezes nós julgamos também as pessoas, bandidos, traficantes que se convertem a Cristo. Muitas pessoas falam: olha, tá vendo? Era isso, se converteu, virou aquilo. Ela virou santinha agora. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. De perseguidos, não, bandido, no caso de ladrões, perseguidores, virou perseguidos, mas por outra razão, por aceitarem Cristo. Amém? Que a nossa vida seja repleta da presença de Deus em nossas vidas. Porque eu tenho duas soluções para você ser perseguido, tá? Pregue o Evangelho. E o segundo, seja quem você é. Pregar o Evangelho por quê? Porque o nosso Senhor deu essa promessa para nós, pregar o Evangelho a toda criatura.
E a segunda, nós sermos quem nós somos, é não ser cristão, meio cristão. Cristão em que se esconde da verdade. Esses dias eu estava no Facebook, eu coloquei uma palavra de Apocalipse lá, a menina digitou assim para mim, uma colega minha que eu não vejo há muito tempo. Ela falou, nossa, é tão bom ver as pessoas que falam a palavra de Deus, sabe, não se envergonha. O cristão, ele tá para isso. Não se envergonhar do Evangelho. Amém? Que nós possamos rever os nossos conceitos e que o Senhor possa nos capacitar cada vez mais e nos dar força para seguirmos em frente. Porque, como diz o versículo, aqui no Mateus 5, vamos lá de novo. Na segunda parte de Mateus aqui, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vocês viram, né? A recompensa dos perseguidos por causa da justiça do Senhor. É o reino dos céus. Então, meus amados, todos aqueles que realmente aceitou Cristo no coração, que são perseguidos por causa do seu nome, Ele dará a vida eterna. E isso é uma promessa maravilhosa para a nossa vida. Não liga para aquele amiguinho que você não toma mais cerveja com ele, ou para aquele coleguinha que você não passeia mais com ele, que você não peca mais com ele. Não liga para essas coisas. Vamos focar em Cristo, Jesus, porque dele que vem a nossa salvação, não de homens. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui para vocês aqui, tá bom? Qual das bem-aventuranças você mais precisa de ajuda? Você conhece algum episódio em que um cristão foi perseguido por causa de atitudes erradas? Como aconselhar um cristão que está sendo perseguido por causa da situação do pecado? O que você gostaria de acrescentar acerca deste assunto que há 2 meses estamos compartilhando? Amém? É isso aí, meus irmãos. Nós vamos ser perseguidos sempre. Mas no final de tudo, tem aquele ditado, né? Quem ri por último, ri melhor. E na verdade, muitas vezes nós temos falhas também, né? E somos perseguidos por elas também. Mas ninguém é perfeito. O cristão, ele tem que se arrepender sempre e pedir sempre misericórdia para o Senhor para seguir em frente a vida. Amém? Que a graça do Senhor esteja presente na vida de cada irmão. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, proteja e que nós possamos olhar somente para o alto. Amém? Deus abençoe, irmãos. Amo vocês. Tchau, tchau.